Parece que eles vão seguir por um caminho, falar de uma coisa, aí de repente muda, aí de repente muda de novo, dali a pouco eles te dão uma voadora e no final das contas você vê tudo de cabeça pra baixo. E aí, Rocambólers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago e esse é o Rocambole, canal sobre séries e filmes, e hoje a gente vai falar de um filme que tá bugando a cabeça de muita gente. Estou Pensando em Acabar com Tudo estreou no dia 4 de setembro na Netflix. Foi escrito e dirigido por Charlie Kaufman, que também é roteirista de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de Adaptação, que é maravilhoso inclusive, e vários outros. E foi baseado no livro homônimo de Ian Reid. Jake dirige seu carro ao lado de sua nova namorada a caminho da casa de seus pais numa fazenda remota. E esse caminho já tá meio doido. A conversa deles no carro já deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha, tem alguma coisa errada ali. Quando chegam lá, tudo fica ainda mais estranho e a viagem do casal se torna uma jornada inesperada rumo ao desconhecido. E, gente, rola muita coisa nessa casa, nessa viagem. A gente fez o possível pra fazer uma sinopse que não entregue a história pra você. Na primeira parte do vídeo, a gente vai dar a nossa opinião breve sobre o filme, sem spoiler. O que já foi bem difícil. E na segunda, a gente vai falar sobre o que a gente entendeu e o que a gente achou desse final. Aí é com muito spoiler pra quem já assistiu o filme. Então bora lá! Esse casal tá numa relação muito recente, ela chega a dizer que não lembra direito se são há 6 ou há 7 semanas que eles se conhecem, mas como a gente falou desde o começo, a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Eles têm um diálogo meio truncado, parece que eles não estão confortáveis, com a presença um do outro, tem alguma coisa ali que não flui naturalmente. O roteiro vai te enganando, porque parece que eles vão seguir por um caminho, falar de uma coisa, aí de repente muda, aí de repente muda de novo, dali a pouco eles te dão uma voadora e no final das contas você vê tudo de cabeça pra baixo. É bem isso mesmo, resumiu a experiência. Resumi bem. Aí eles vão pra casa dos pais do Jake. E as cenas ali são todas sensacionais, né? Mas com um elencão desse? A Toni Collette tá maravilhosa. E o David Thewlis também, eles construíram umas figuras meio bizarras, né? Ele tem uns comportamentos estranhos. São cenas ao mesmo tempo muito divertidas e muito confusas. Então a gente ri porque a cena é engraçada e ri de nervoso porque não tá entendendo. Eu ri muito mais de nervoso do que de qualquer coisa. Eu ri muito com a Toni Collette também. As expressões dela, as reações, achei que tava uma construção de personagem incrível. E o filme se passa basicamente em 3 cenários diferentes. O carro, a casa dos pais e uma escola que tem lá na cidade onde os pais moram. Isso é bem interessante e intrigante ao mesmo tempo, vocês vão perceber. E tem um suspense do começo ao fim, né? Porque a gente quer entender o que tá acontecendo. Começa a rolar umas coisas muito loucas, só que deixa a gente interessado pra ver o final do filme, pra ver como que vai acabar isso. Quando o filme termina, rola um momento meio reflexivo, né? Você fica assim meio pensando na vida, no filme, o que aconteceu aqui. Pra mim, o filme fala principalmente sobre conflitos existenciais, frustrações, projeções. É um filme que fala sobre coisas que passam na cabeça de uma pessoa. De uma pessoa meio esquisita? Pode ser. Uma das primeiras frases do filme me diz muito sobre todo o resto dele. Às vezes, um pensamento é mais próximo da verdade, da realidade, do que de uma ação. E é sobre isso, é sobre as 1000 coisas que a gente cria na nossa cabeça, que só a gente tem acesso, e como é que vai dizer que isso não é real? O que tá no meu pensamento diz muito mais sobre mim do que as minhas ações, porque o que tá no meu pensamento é a minha essência. Você tá dizendo... Enfim, gente, é um filme total existencialista e cabe em muitas interpretações. De fato, é um filme que instiga o lado subjetivo. Ele quase que te força a pensar pra entender e acompanhar o que tá acontecendo. Isso é muito bom, porque eu tô meio cansado de filme que te explica tudo e tudo e tudo e tudo. Então vale muito a pena. Eu super concordo, é um filme que trabalha muito na sua subjetividade e ao mesmo tempo é esteticamente muito bonito, toda a linguagem é maravilhosa, o roteiro tem diálogos sensacionais. E eu acho que se você tá na vibe de ver algo mais interpretativo e menos sobre trama e sobre acontecimento, vale super a pena. Agora a gente chegou no momento dos spoilers, então se você ainda não viu o filme, vai assistir e depois volta aqui pra ver se o que você entendeu bate com o que a gente entendeu ou se nada bate. É importante dizer que a gente não leu o livro que originou o filme, então o que a gente vai falar aqui neste vídeo é baseado no filme apenas. Only. Pra gente, a Lucy, Louise, Ames, ou seja lá o nome que o Jake dê pra ela, não passa de uma imaginação dele. De fato, ele conheceu essa mulher em algum momento da vida e de alguma maneira ela ficou marcada na memória dele, mas tudo aquilo que eles viveram não passa de uma projeção, de uma idealização dessa mulher que ele criou. Todos os personagens que a gente vê no filme são de alguma maneira construções do Jake, ou baseado em memórias, ou baseado numa idealização desses personagens, e também baseado nas suas próprias características. Ele vai pegando elementos da experiência dele e vai projetando em outras pessoas nessa história que ele criou na cabeça dele, ou que ele está revisitando. É uma pira louca. Mas é importante dizer que todos esses outros personagens não são necessariamente o Jake. Elas de fato existiram, a gente não sabe de fato qual foi a relação delas com o Jake, mas neste momento elas estão sendo representadas a partir da perspectiva dele. Então basicamente a gente não conhece nenhuma das personagens além do Jake, porque todas as outras a gente conhece a partir do olhar dele. E a gente vê várias cenas dos pais ali, e a gente vê os pais em várias épocas diferentes, períodos diferentes, e isso é um mix de muita coisa também, né? Do que ele esperava dos pais em algum momento. Do que ele esperava fazer pelos pais. Também.
também e do que essas figuras representavam pra ele, porque o pai e a mãe são pessoas que são referência na nossa vida, né? Só que tem o lance da memória, que a gente acha que a memória é uma coisa exata, mas a memória é uma parada super fabricada, na real. Porque, de novo, a gente lembra das coisas a partir da nossa perspectiva, não necessariamente da forma que aconteceu. Então essas cenas todas ali que a gente vê na família são uma mistura de memória com coisas que ele queria ter vivido com esses pais, talvez, e não viveu, ou com a namorada e não viveu, enfim. E o filme até discute essa referência dos pais, que elas podem ser positivas ou negativas. E principalmente em relação à mãe, porque tem vários discursos machistas e misóginos que falam que a culpa de muita coisa é da mãe. E em determinado momento o filme afirma que não, que em algum momento da sua vida você vai ter que assumir a responsabilidade pelo adulto que você se tornou. Sim, mas ao mesmo tempo é ele que tá resgatando todas essas memórias e essas interpretações dos pais, e não é a melhor delas, né? Ele não guardou um bom sentimento por esses pais. É uma memória bem esquisita. E partindo desse princípio, que essa namorada é uma construção dele, ela vai ganhando nomes diferentes e profissões diferentes também, né? A gente vê que, de acordo com cada cena, com a necessidade do assunto ali do momento, ele dava uma profissão pra ela. E com isso, o filme deu várias dicas dessa mudança, porque o figurino mudava, a maneira dela prender o cabelo mudava também. Isso tudo vem de experiências e de afinidades que ele mesmo tem, né? Porque ele tem afinidade com a poesia, então uma hora ela é uma redatora. Ele tem afinidade com pintura, então uma hora ela é uma pintora. Aí ele fala que ela é geriatra, aí depois a gente vê ele cuidando dos pais e dessa fase final dos pais. Então tudo, na real, é dele. E o filme, mesmo que seja escrito e dirigido por um homem, ele discute esse olhar machista e misógino em relação à mulher. A gente vê constantemente o Jake idealizando e projetando essa mulher ideal. E tem uma cena em que o pai também faz isso, aí ela muda o discurso a partir do que o pai falou. Na cena pós-jantar, por exemplo, a namorada ela se coloca na posição de juntar, de tirar a mesa, de tirar as coisas rapidinho, que é a função da mulher num jantar de família, né? Só que isso está sendo construído pelo Jake, então é algo que ele preserva dentro dele ainda. E um pouco mais tarde ele cita uma música que fala de estupro, de coerção, e ela super debate com ele, falando, porra, a gente tá no meio do nada, no escuro, na neve, você vai falar sobre estupro agora. E essa cena é muito forte, porque ele ainda tenta negar isso. Ele fala que nos anos 30 não existia Boa Noite Cinderela e tal, e ela fala que o estupro vai muito além disso. Ou seja, ainda mostra um pensamento muito machista. E logo depois disso, ele ainda tenta beijar ela, tenta forçar um clima pra talvez rolar um sexo ou alguma coisa. É muito estranho. Só que eu fiquei pirando nisso, porque as duas coisas vêm dele, né? Existe esse lado dele que tá reafirmando essa cultura machista, e existe essa construção da namorada que vem da cabeça dele, que tá ali debatendo e contrapondo esses argumentos. É como se ele reconhecesse esse lado conservador e machista e discutisse isso dentro dessa realidade que ele cria, dentro da sua própria cabeça. Muito louco. Sou machista assim? Opa, mas tem alguma coisa errada, não pode ser assim. Ele fala sobre a televisão e fala sobre a beleza vendida na televisão. E aí a gente vê aquela cena da novela, que tem um casal lá, não sei o quê. E aí, em algum momento na cena do carro, a imagem daquela atriz se torna a namorada dele. Então tem muito dessa idealização do amor romântico e de como a mulher é representada na televisão, no cinema, essa idealização, enfim. E quando a gente vai se encaminhando pro final do filme, a gente também percebe que o Jake é aquele cara mais velho, o zelador da escola. Então a gente meio que deduz que tudo isso que tá acontecendo é ele mais velho imaginando aquilo, revivendo, né? Todo o passado e as imaginações e piras dele. E aí o filme te dá uma mega dica no título: estou pensando em acabar com tudo. Porque primeiro a gente achava que era em relação ao relacionamento, mas é em relação à própria vida. E a partir da nossa interpretação do final do filme, ele de fato se suicidou. Aquela cena em que ele tira toda a roupa no carro, que ele fica meio esquisito ali, meio afobado e tal. Ele fica nu, sai do carro, encontra o porco. Pra mim, isso de alguma maneira é uma metáfora dele estar se despindo dessa vida que ele teve, de todas essas memórias, e de toda essa frustração que ele carrega a vida inteira, e tá indo de encontro à morte. Acho que na primeira cena do carro eles fazem uma citação de algum versículo, alguma coisa que fala: os nossos pecados são escarlate, mas eles ficarão brancos como a neve. Sim. E aí a gente vai percebendo que o filme vai deixando várias migalhinhas, né? Tipo, da onde ele vai chegar. Depois de assistir o filme, a gente viu que no livro ele se mata de fato, só que ele se mata de um outro jeito, é toda uma outra construção. No filme, a minha interpretação é que ele morreu ali naquela caminhonete mesmo, debaixo da neve. Ou até mesmo que ele saiu dessa caminhonete nu e morreu de frio, mas foi naquele momento a morte dele. E aí também tem a cena do teatro, né? Que é uma cena muito boa, porque representa tudo que a gente tava vendo o filme inteiro. Porque a gente vê todos os personagens que passaram pelo filme, e a gente acompanha ele falando dos musicais que ele já viu, e ele nunca esteve naquele lugar, né? De protagonista ou à frente das pessoas, se relacionando com as pessoas. E é muito interessante porque ele tem uma ligação muito forte com a arte, né? Tem. E com a expressividade da arte, porque ele é uma pessoa que talvez não tenha muita facilidade de se expressar, de criar vínculos, enfim. E aí ele se apega na arte como uma forma
forma de se expressar. Só que no teatro acho que ele não teve essa oportunidade, né? Porque ele fala como se fosse uma coisa mais distante. E essa cena final, na minha interpretação, é quase aquela coisa de um filme que passa na sua cabeça antes de você morrer. Ele tá se encontrando com os vários eus que ele já teve durante a vida, com as suas experiências, com suas memórias, com seus desejos, frustrações, toda a piração na cabeça dele, ele tá de alguma forma se despedindo naquele momento. Mas essa é a sua interpretação, que é parecida com a minha. Se a sua não tiver nada a ver com isso, tá tudo bem, gente. E é por isso que a gente colocou no título desse filme final explicado ou quase. Porque num filme como esse, eu acho que não é muito sobre explicar as coisas, é sobre falar o que a gente interpretou e tal, e ver se bate. Eu achei esse filme extremamente assertivo. Toda essa construção estética, narrativa, faz com que a gente de fato entre na cabeça do Jake. E eu acabei o filme pensando, nossa, e se fosse o filme da minha vida? Com as minhas projeções, frustrações, as minhas doideiras, como é que ia ser, sabe? Fiquei muito reflexivo. Você tá tão confuso assim? Não. Só um pouco. Então eu acho que é um filme muito intrigante, mas de uma forma positiva. Eu só tive um momento de cansaço, que foi na segunda sequência do carro, porque como a primeira sequência já tinha sido muito longa e muito interessante, eu já fiquei esperando, poxa, essa também vai ser bem longa. Aí me deu uma cansadinha assim, mas só. Eu gostei bastante, gente. Eu concordo que é um filme que pode se tornar um pouco cansativo em alguns momentos, porque a gente tem que ficar ali preso nele, atento o tempo todo. É um pouco difícil nesse sentido. Mas eu curto muito essa pira interpretativa, então eu adorei ficar pirando em significado, amo essas coisas. E outra coisa que eu acho incrível também é que o elenco está muito bem, e a dinâmica dos diálogos, eu acho que ela só funciona tão bem assim por conta do elenco, eles estão arrasando demais. Inclui isso aí na minha opinião também. Boa. E na verdade por conta da montagem também, que eu achei bem interessante. Ela tem uns cortes e umas transições que não são muito usuais, e isso, pra mim, na minha opinião, acaba distanciando a gente da cena, sabe? Só que nesse filme eu acho isso muito positivo, porque em vez de a gente vivenciar a cena e sentir o que os personagens estão sentindo, a montagem parece que me tira um pouco dali e faz eu pensar, faz eu racionalizar o que eu tô assistindo. E esse filme meio que precisa disso, né? Você precisa pensar enquanto assiste. Opa, discordamos um pouco aqui. Porque eu acho que esses cortes mostram exatamente a confusão que tá passando dentro da cabeça do Jake. Mostram, só que o filme não é sobre você viver essas confusões, é sobre você interpretar essas confusões, entender por que ele está tão confuso. Eu vivi um pouco. Tá tudo certo. Enfim, gente, eu curti demais o filme Real Oficial. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do que a gente falou aqui, deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito pra ficar sempre pertinho, ver o que a gente lança. E se já é inscrito, valeu, galera! E antes de sair daqui, deixa nos comentários o que você achou de Estou Pensando em Acabar com Tudo e, principalmente, fala quais foram as suas interpretações sobre o final do filme. Até o próximo vídeo. Tchau.